Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, a liturgia de hoje começa nos trazendo uma leitura do livro do Eclesiástico. Esse livro que vem sempre cheio de sabedoria. E é interessante aquilo que nos fala desde já o primeiro versículo: não confie nas tuas riquezas e não digas, basta-me viver. Esse primeiro versículo fala muito para cada um de nós, porque muitas vezes os recursos, as realidades puramente humanas levam com que a gente alimente nossas inseguranças inteiramente naquilo que nós temos. Mas um filho de Deus, um devoto de Nossa Senhora, deve ter o seu coração, a sua vida, a sua segurança completa nas mãos de nosso Senhor. Deve colocar-se inteiramente a serviço desse Deus e, ao mesmo tempo, viver inteiramente nessa confiança, nesse serviço, nessa escuta, nessa dedicação. Mais adiante, o autor sagrado ainda nos fala: não deixes que tua força te leve a seguir as paixões do coração. Muitas vezes nós somos tomados pelo sentimentalismo, por realidades que nos afastam do projeto de Deus, da vontade de nosso Senhor, por realidades que tiram a gente do nosso foco, e quando a gente vai perceber, a gente está bem longe do Evangelho, a gente está bem longe daquilo que é essencial para a nossa vida. Às vezes a proximidade com a nossa família, a proximidade com as pessoas que nos amam. Por isso é fundamental sempre esse retorno, retomar essa proximidade. O nosso olhar já contempla o começo da quaresma. Então, perceber que diante dos próprios erros, o caminho que nós temos é buscarmos a nossa conversão, retornarmos esse amor do próprio Deus. Ao mesmo tempo, o nosso Evangelho também nos ilumina, e pode ter parecido um pouco forte as palavras de Jesus, mas a palavra de Jesus tem que ser forte, para que a gente perceba a força que ela tem, e para que a gente também perceba todo o sentido de sermos realmente cristãos, católicos, seguidores de nosso Senhor. Ele nos dizia: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. A palavra de Deus ressalta o valor das pequenas coisas oferecidas a Ele. A gente pode recordar o óbolo da viúva que foi ao templo e deu somente 2 moedas, deu tudo o que tinha, e aquilo diante de Deus foi um gesto de profunda grandeza, de profunda confiança no Senhor. Então Deus percebe o bem que nós fazemos, mas no entanto, esse Deus também enxerga o nosso coração, enxerga a nossa consciência. Por isso que mais adiante Ele vem mais uma vez nos exortar, tentar abrir o nosso próprio coração. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem,
melhor seria que fosse jogado no mar. Então nós não podemos escandalizar nenhum dos pequenos, os pobres, por exemplo, as viúvas, todos aqueles que estão incluídos nas bem-aventuranças. Nós podemos e devemos acolhê-los como irmãos e irmãs. A partir daí, a gente compreende ainda mais o ser cristão, o ser católico, o ser sinal desse reino de Deus no nosso dia a dia. E, em seguida, o Evangelho vai fazendo para cada um de nós uma comparação. E às vezes nessa comparação a gente se questione, a gente se pergunte ainda mais. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos. Jesus não está mandando ninguém se automutilar, né? Se isso fosse seguido à risca, creio que a gente teríamos uma sociedade de muita gente sem olhos, sem braços, sem perna, sem mão. Mas por enquanto que nós temos é uma sociedade muitas vezes sem juízo, né? Mas deixando o juízo de lado, no fundo o que Jesus Cristo convida é que a gente possa usar de todas as nossas potencialidades, da nossa inteligência, do nosso recurso, dos nossos dons a serviço do reino de Deus. Não a serviço do nosso egoísmo, não a serviço da nossa vaidade, do nosso orgulho, mas a serviço daqueles que não nos podem nos oferecer nada. Esse evangelho de hoje, ele olha para o evangelho do domingo passado e no final ele convida a gente a ser como esse sal, mas não como um sal qualquer. O sal na Escritura é sinônimo da aliança com Deus. O sal na Escritura é sinônimo de sabor, não somente dentro da nossa casa, mas nós devemos ser como esse sal. Nós devemos ser cristãos, católicos, devotos de Nossa Senhora, que possamos ter toda aquela condição, aquela possibilidade, mesmo com as nossas limitações e pecados, mas o desejo de ser realmente, dar realmente sabor para a nossa família, o sabor do amor de Deus, o sabor do Evangelho de Jesus Cristo, o sabor da misericórdia. A primeira leitura falava da misericórdia de Deus, mas a misericórdia de Deus, não tenhamos dúvida, ela perdoa os nossos pecados, mas ela não justifica. Por isso, nós somos convidados a ser como esse sal. Mesmo conscientes dos nossos pecados, nós podemos oferecer ao outro aquilo que nós temos de melhor. Jesus Cristo ofereceu a própria vida. Nossa Senhora ofereceu a própria vida. Tantos e santas que nós conhecemos ofereceram a própria vida. E por que nós não podemos oferecer também a nossa vida? Então que o Espírito Santo nos ilumine, nos conceda a graça, para que a gente possa ser realmente esse sal que a sociedade precisa, que a igreja precisa, que a nossa família precisa. Para que a partir do grão de sal que nós somos, que a nossa sociedade seja diferente, que a nossa igreja seja melhor, que a nossa família seja melhor, a começar por cada um de nós. E esse ser melhor é ter aquela consciência que o reino de Deus passa também por nossas mãos. Eu não posso querer somente que esse reino de Deus venha na eternidade, mas esse reino de Deus também começa a partir do momento em que cada batizado assume a sua vocação de discípulo, de seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.